Bacana, galera. Depois da vitória sensacional de ontem, né? Vamos trazer aqui dois vídeos, do Nicola e do Jaicy. O Nicola falando sobre a vitória do Cruzeiro e sobre Jonathan Jesus e sobre também Vitor Carvalho. Possível contratação, ok? E o Jaicy enchendo a bola, muito feliz, enchendo a bola do Jonathan Jesus e falando também, né, do jogo, muito feliz também com o jogo. Aliás, quem não está feliz, né? Não tem cruzeirense triste, está alegre, pô. Foi para vencer, foi a vencer a alma. E você está feliz? O que você achou do jogo? O que você achou da participação do Zé Lucas? O que você achou do Matheus Pereira? O que você achou da vitória? Diz aí para mim. Mas deixa o like, comenta, compartilha, inscreva no canal e hype e compre no canal. Os links estão aqui de compra. Então vamos ao primeiro vídeo, que vai ser o do Jaicy. Eu acho que o Arthur Jorge entendeu isso hoje. Terça-feira contra o Atlético, o time é esse, com o Vidalba na lateral esquerda. Né? Fabrício Bruno, Jonathan Jesus que volta, Fagner, né? O Otávio que fez um defesaço no chute do Pedro, e aí o Vidalba na esquerda. Né? Aí ele vem com o Romero, com o Gerson. Gente, esse garoto Zé Lucas, olha, esse menino joga bola, hein? Ele entrou ali num lance que ele fez, driblou, tocou, que personalidade, jovem demais e joga muita bola. Esse moleque vai ser dono dessa camisa aí, desse meio campo do Cruzeiro, viu? Vai ser ele o cara para jogar do lado do Romero, hein? Olha, esse menino joga bola, hein? Então, o Cruzeiro mostrou que ele pode vencer o Flamengo na Lua, na China, em Marte, no Maracanã, no Mineirão. São duas equipes que propõem o jogo e jogam para frente. O primeiro tempo foi todo do Flamengo. O Cruzeiro entrou muito frouxo na marcação. Muito frouxo, deixando o Flamengo jogar. E deixar esse time do Flamengo jogar é suicídio. Certo? Eu acho que hoje apareceu muita figura do Antônio Jorge, do Arthur Jorge, que conseguiu mudar a equipe para a segunda etapa. E é uma virada sensacional e com um gol do Matheus Pereira. Tomara que esse gol seja assim... Posso até estar exagerando, sabe, Jaicy? Mas que seja um divisor de águas na vida do Matheus Pereira em jogos grandes. Porque muito se criou essa ideia que ele some, que ele desaparece, que ele não decide. É uma ideia que realmente procede. E ele assumiu na quarta-feira isso. E hoje fez esse gol da vitória. Ele não jogou tão bem assim, mas fez o gol mais importante. Tomara que daqui para frente, jogo de decisão seja do Matheus Pereira. O Regis, nosso Arthur... Não, André Luiz está dizendo aqui, Jaicy, o Galo tem chance, mas precisa caprichar. Sim, é um clássico. Todos os dois têm chance, 50%, 50%. Agora, o Cruzeiro com essa vitória de hoje, ele vai muito forte, vai com muito mais moral. Ô, Regis, impressionante esse garoto Zé Lucas. 2 lances que eu vi dele ali, eu falei, vi no outro jogo e vi nesse agora. Esse garoto vai ser titular em breve ao lado do Romero, viu? Joga demais, muita personalidade. Esse negócio, muito jovem. O jovem, quando é talentoso, ele entra. Como o Otávio entrou no gol, hoje fez 2 grandes defesas em chutes do Pedro. Né? O cara, quando é bom de bola e quando tem personalidade, ele entra como se tivesse, não sente o peso da camisa, né, Regis? Não, e esse é Lucas, o Jaicy, além de ser bom de bola, de ter personalidade, foi, sem dúvida alguma, o melhor negócio que o Cruzeiro fez esse ano. Melhor negócio. Comprou lá por 25 milhões de reais o Sport. Você está com um garoto de 18 anos que está entrando com personalidade e que tem bola. Tem bola. É menino criado no futsal. No futsal foi para futebol de campo, como se fazia muito com os atletas mais antigos. Certo? E tem muita bola. Agora, hoje, sinceramente, assim, esse Arroio, né, o Raio caiu 2 vezes no mesmo lugar no Mineirão. Do mesmo jeito. Ele tem muita bola. Ele tem muita bola. Só para você ter um pouquinho mais de juízo. Certo? Verdade verdadeira, né? O Cruzeiro venceu, lavou a alma, precisava de vencer. A verdade é essa, tinha que vencer a qualquer custo. Né? Não podia tomar essa taca, tinha que... Tipo a vingança mesmo, tinha que ganhar, mostrar aqui quem manda é o cabuloso. E ele fez isso. O Flamengo foi melhor um pouco no primeiro tempo, mas pouca coisa. E o Cruzeiro, no segundo tempo, sobrou. Pôs o Flamengo na roda. Tá? O Flamengo podia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo. O Cruzeiro podia ter feito 3, 4 gols no segundo tempo. Pra você ter ideia. O Cruzeiro foi
O segundo tempo do Cruzeiro foi melhor que o primeiro tempo do Palmeiras, do Flamengo, desculpe. Não tenha dúvida nenhuma. Tanto que saiu o vencedor. Né? O gol do Matheus Pereira, eu concordo, foi para poder mostrar que ele faz gol sim em time grande, que tem essa bobagem. Né? O cara tem que entender que se o time é grande, a marcação é grande também. Né? Então, o cara não vai ter espaço. Por isso que às vezes ele não consegue jogar. Né? Não é por culpa dele. A marcação que é muito forte. E sobre o Zé Lucas, concordo aí com o Regis. Jogador que começou a trajetória no futebol de salão. É muito importante o futebol de salão na vida do jogador. Para quê? Para ele aprender a tocar rápido, fazer o 2-1 rápido, chutar bem, ter visão de lançamento. O futebol de salão ele é muito bom para isso, porque o espaço é curto. O jogador do futebol de salão tem que aprender a jogar com rapidez. E você vê nos toques de bola do Zé Lucas que ele é muito rápido. Ele desvencilha e já sai tocando rápido. Tipo do salão. Excelente colocação do rapaz aí, do Regis aí. Sensacional. Bela visão do que é o Zé Lucas e o futuro enorme que ele pode ter aqui no Cruzeiro sim, tá? Sensacional. Agora é aguardar, né, e vencer o próximo jogo contra o Vasco, mas antes tem o clássico, né? Vou falar nisso no último tópico. Agora vamos ao vídeo do Nicola. E o Cruzeiro recusou proposta de 78 milhões de reais da Real Sociedad por Jonathan Jesus. O time espanhol e o empresário André Cury têm feito pressão no presidente da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, para que o negócio aconteça. A Real Sociedad está disposta a pagar 13 milhões de euros apenas pela parte do Cruzeiro, 80% dos direitos econômicos. Ainda assim, Pedro Lourenço e Arthur Jorge entendem que o Jonathan Jesus pode valer mais, especialmente se mantiver como titular. Ele é avaliado como uma das melhores opções. Para piorar, se o Cruzeiro vende o Jonathan Jesus agora, entende que vai ter dificuldade em buscar um substituto para essa reta final de temporada, até porque a janela de inscrições por aqui se encerra em 11 de setembro. Jonathan Jesus, que foi comprado do Ceará por 8 milhões de reais, tem a oportunidade de render 78 milhões de reais e ainda assim o Cruzeiro diz não. Só para completar, registrar que a imprensa na Europa afirma que o Cruzeiro ofereceu 4 milhões de euros por um volante brasileiro chamado Vitor Carvalho. Esse atleta tem 29 anos de idade, surgiu na base do Coritiba e também passou pelo Gil Vicente. Quero fechar o noticiário do Cruzeiro contando que a vitória por 2-1 contra o Flamengo de virada serviu para amenizar o clima depois da eliminação para o próprio rubro-negro. Na noite desse sábado, o Cruzeiro sai perdendo com o gol do Pedro, chega ao empate com uma ótima finalização do Arroio e a virada com o Matheus Pereira no último lance da partida, triunfo que faz com que o Cruzeiro se mantenha na quinta colocação com 39 pontos, a 2 pontos de Atlético Paranaense e Fluminense, com a lembrança de que o Atlético tem um jogo a menos do que os rivais. Sobre o jogo, o Nicola concorda que a vitória amenizou, né, uma dor de cabeça que o Cruzeiro estava tendo, né, uma preocupação, e traz mais tranquilidade para o próximo jogo, que é o clássico, que é onde os nervos ficam à flor da pele. Mas ele antes fala, né, que o Cruzeiro recusou negociação com o Jonathan Jesus, 78 milhões. Gente, o Cruzeiro comprou o Jonathan Jesus por 70 milhões de lucro. O Cruzeiro segurou e não quer porque acha que pode mais, né? Tem que vender mesmo não, vai vender só em último caso. O problema é como o Nicola falou, os empresários ficam pressionando que o cara quer levar a comissão dele. O empresário é o câncer do futebol. O empresário de jogador é o câncer do futebol. Uma profissão desnecessária que só serve para atrapalhar. E outro empresário também quer trazer um jogador para o Cruzeiro, que é o Vitor Carvalho. Esse Vitor Carvalho jogou lá no Coritiba, hoje é do Sporting Clube de Braga. Time esse que foi treinado pelo nosso técnico aí, né? Nosso técnico é bracarense, né? De Braga lá. E deve conhecer o Vitor Carvalho. Ele jogou no Coritiba, não lembro dele, né? Porque o jogador sai muito cedo aqui do Brasil e a gente não lembra direito mais. Ele tem 29 anos. É um bom jogador, sim. Mas eu não sei se o Cruzeiro precisa de outro volante agora, não. Com o Zé Lucas aí, trazer um outro volante é tirar a expectativa de progresso do Zé Lucas. Eu, se fosse o Cruzeiro, eu colocaria o Zé Lucas junto com o Romero. E não vai demorar mesmo, concordo com o Jairci. Isso vai acontecer e não vai demorar muito, pela qualidade do futebol do Zé Lucas. Agora, vou falar agora do clássico, né? O Cruzeiro tem que entrar com essa mesma raça, com essa mesma vontade e determinação no clássico, para decidir o jogo, a vaga no primeiro jogo. Ganhar e ganhar bem, decidir agora, no segundo jogo, porque o segundo jogo vai ser guerra. Então, vence esse jogo a qualquer custo. Mas por que lá é guerra no Mineirão não? Porque o Mineirão é um estádio neutro, né? Muito grande,
ele é muito espaçoso, né? E o rival é acostumado a jogar lá, porque jogou a vida inteira lá, né? E Frangápolis não, Frangápolis é um estado à parte, além de ser um estádio mais fechadinho, ele é de piso sintético, então não é a mesma coisa. Então, o Cruzeiro tem que decidir esse jogo no primeiro jogo, na terça-feira agora já decide essa vaga. Eu acredito nisso, tá? Tem condição sim, tá? Basta jogar o que jogou ontem. Se jogar com a vontade que jogou ontem, ganha. Outro time que vai dar mais, a vontade aliada à técnica, ela supera tudo. Então, a técnica do Cruzeiro é muito grande. Se você jogar com a vontade, com a técnica que tem, bacana. O treinador não errar, manter o Vidalba, manter o Fagner, né? E manter o time que entrou no segundo tempo, no primeiro tempo. O Wesley deixa para o segundo tempo, tá? E junto com o Wesley no segundo tempo também entra um pouquinho do Lúcio. O Lúcio pode ser decisivo. Falo isso porque vejo muita qualidade no jogador. Baita abraço, deixa o like, comente, compartilhe, inscreva no canal, hype e comprem. Fui!